Eu quero cumprimentar a todos os amados que estão conosco mais uma vez, mais uma oportunidade que o Senhor nosso Deus nos dá, com a maravilhosa e gloriosa paz, a paz do nosso Salvador, do nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. E vamos, amados, nos ater mais uma vez, mais um momento, à palavra do Senhor nosso Deus, para aprendermos. O Senhor Jesus diz, examinai as Escrituras, porque nela está a orientação para a nossa vida e nela está o alimento para a nossa alma. Então vamos meditar. Amado, eu quero dizer uma coisa. Muitas vezes na vida nós passamos por momentos difíceis, momentos muito difíceis, momentos que vão além da nossa força. E às vezes nós achamos que Deus não responde, Deus não fala, Deus não está nos ouvindo. Por que uma enfermidade, perdeu o trabalho, está com problema no lar, problema com filhos, problema com pais também, né? E tanta coisa, os momentos difíceis pelos quais a nossa nação e o mundo todo passa. E nós temos a impressão que a resposta de Deus não vem. Que Deus nos abandonou. Vamos meditar um pouquinho sobre isso. Primeiro, lá no livro de Mateus, no capítulo de número 6, tem a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. E no versículo de número 11 está escrito assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então veja bem, o Senhor, Ele nos ensina a pedirmos, a buscarmos a sua presença com o desejo do nosso coração, os nossos pedidos, né? Ele nos ensina isso. Quer ver? Vamos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo, endereçada aos Filipenses. Veja o que está escrito no capítulo 4, anota aí, eu sempre digo, anota, depois você lê com calma, medita, peça a Deus que abra o teu entendimento, que te dê sabedoria, que fale com você, e Ele vai falar. Filipenses, no capítulo 4, os versículos 6 e 7 dizem assim, veja bem, não estejais inquietos por coisa alguma, antes, presta atenção, as vossas petições, os teus pedidos, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, sejam conhecidos de Deus todas as vossas petições. No Evangelho de Lucas, no capítulo Lucas, capítulo de número 11, no versículo de número 9, veja o que diz assim. Olha o que está escrito. Lucas 11, 9. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, Deus fala, não tem nada de errado em pedir, não tem nada de errado em orar ao Senhor e buscar a sua presença. No mesmo livro de Mateus, no capítulo, um pouquinho antes, deixa eu pegar aqui, no mesmo livro de Mateus, no versículo de número, Mateus 6, versículos 25, 31 e 32. Eu vou abrir aqui para nós podermos ler. Mateus, capítulo 6, versículos 25, 31, 32.
2. Perdão, capítulo 6. Diz assim: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso vestido, pelo que haveis de vestir, porque não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. E aí o Senhor Jesus fala sobre as aves dos céus, que elas não plantam nem colhem, mas Deus as alimenta. Fala sobre os lírios dos vales, o lírio dos campos, né? Que eles não fiam nem tecem, mas são mais bonitos, a sua vestimenta. Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como ele. E nos versículos 31 e 32 do capítulo 6, diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. Aí olha, veja o que ele diz: de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Deus conhece as nossas necessidades, no alimento, no vestir. Mas aqui ele dá um conselho que eu quero observar. O versículo 33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha que conselho maravilhoso. Busca o Senhor, busque estar na presença dEle, busque ser dEle, busque seguir os seus ensinamentos, os seus mandamentos, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Está muito claro. Muito claro. Agora, por que às vezes Deus não nos dá o que nós pedimos? Queridos, Deus conhece o ontem, o hoje e o amanhã. E às vezes nós pedimos hoje uma coisa que amanhã ela vai ser terrível para nós. Hoje parece algo bom, amanhã vai ser um peso, vai ser uma catástrofe. Então, às vezes, Deus não responde, não nos dá aquilo que nós pedimos, sabe? Porque Ele sabe que aquilo não é o melhor para nós. E no seu amor, Ele hoje nos guarda do mal que poderá vir amanhã. Eu quero te dizer uma coisa: Deus não nos abandona. Se Ele nos deixa por um pouquinho de tempo, Ele não nos deixa sem estar olhando para nós. Veja bem, lá no livro de Isaías, no capítulo, vamos pegar aqui, o livro de Isaías, no capítulo de número 54, está escrito o seguinte: Isaías, capítulo 54, nos versículos, o versículo de número 7, diz assim, 54, versículo de número 7. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Eu gosto de uma outra Bíblia que eu tenho, que o Senhor diz assim: por um pouquinho de tempo, um pouquinho de nada. Isso não quer dizer que Deus está apartado de nós. Porque a galinha, ela não está com seus pintinhos debaixo das suas asas sempre, mas ela nunca está longe, ela está sempre perto vigiando. Entendeu? Então, querido, Deus não nos abandona, mesmo que Ele não esteja naquele momento, exatamente naquele momento, agindo sobre a nossa vida. Uma coisa nós precisamos aprender, preste atenção nisto. Deus, quando Ele nos deixa um pouquinho de tempo assim, como a galinha, que fica, está lá em Mateus capítulo 23, versículo 27, que fica cuidando dos seus pintinhos. E no momento do perigo ela abre as suas asas e eles vêm todos e se achegam a ela. Amado, preste atenção,
Deus não tira os seus olhos de nós. O livro de Provérbios, no capítulo de número 4, no capítulo de número 15, no versículo de número 3, Provérbios, capítulo de número 15, no versículo de número 3, está escrito assim, vou achar aqui, os olhos do Senhor, preste atenção, estão em todo lugar, e Ele contempla bons e maus. Então, não pense que Deus não está olhando para você. Não pense que Deus não está vendo a tua vida, as tuas necessidades, os teus problemas. Primeira epístola do apóstolo Pedro, epístola universal, lá no finzinho da Bíblia, no capítulo de número 3, no versículo de número 12, está escrito assim, 3, versículo de número 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Agora aqui traz uma observação que é bom a gente meditar nela. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Olha bem como Deus vai definindo a coisa. Salmo de número 34, no versículo de número 15. Salmo de número 34, no versículo de número 15. Veja o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Atentos ao seu clamor. Agora, amados, eu quero que você entenda uma coisa. Deus não vai deixar de ouvir a tua oração e de atender ao teu desejo, ao teu pedido, por falta de poder. Por falta de poder. Lembre-se, Deus ele é onipotente. Deus ele é onipotente. Deus ele é onipresente. Deus ele é onisciente. Você não vai encontrar na Bíblia a palavra onisciente. Deus é onisciente. Não vai. Mas isso está expresso quando diz que Deus conhece todas as coisas. Deus sabe do ontem, do hoje, do amanhã. Deus sabe o que vai no coração do homem. Os olhos de Deus estão sobre as nações da terra, sobre as pessoas. Onipresente, ele está em todos os lugares. Você também não vai encontrar. Onipotente, você vai. Você vai encontrar onipotente. Tá? O onipresente, por exemplo, está escrito: luz e trevas são para Deus a mesma coisa. Salmo 139, versículo 12, anota aí, depois você lê. Onipotente, né? O Salmo de número 68, no versículo de número 14, ele diz assim: quando o onipotente ali espalhou os reis, foi como quando cai a nuvem em Salmão. Quando o onipotente. Então, meu amado, Deus tem poder. Se às vezes ele não responde, tem uma razão. Tem uma razão. Você sabe, Deus tem o tempo dele. Deus tem a hora dele. Deus tem o momento dele. Agora, cuidado. Tem pessoas que acham que Deus é supermercado. Eu não me incomodo com Deus, eu não me preocupo com Deus, não quero saber dele, não quero saber da sua palavra, não quero viver nos seus caminhos, eu quero viver a minha vida, PT saudações, tudo que eu quero eu faço, mas na hora que o sapato, como dizia meu pai, o sapato aperta, aí ele vai até Deus. É como quando na sua casa falta comida. Aí você vai até Deus e você chega lá no supermercado, você vai até o supermercado, chega lá, aí você compra tudo que você precisa e depois você vai embora. E quando você não precisa, você passa na frente do supermercado e nem se lembra que ele existe. Querido, assim muitas pessoas tratam Deus.
Só lembro dele no momento da doença, no momento da enfermidade, no momento de que perdeu o emprego, no momento que está sendo perseguido e etc e tal. Deus é Deus e deve ser nosso Deus e nosso Senhor em todos os momentos. Também tem gente que pensa que Deus é empregado, que ele tem a obrigação de atender porque eu sou filho dele. Cuidado, hein? Vou te dizer uma coisa, nem todos são filhos de Deus, porque não querem ser. Sabe o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo, deixa eu abrir aqui, no versículo de número 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha o que o Senhor diz: aos que o receberam. João capítulo 1, versículo 12. Aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Muito bem, vamos caminhar aqui. Então, por que as pessoas muitas vezes pedem e não recebem? Sabe? Livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo de número 3, olha o que diz. Pense bem, preste atenção. Tiago, capítulo 4, versículo de número 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Sabe? Deus não é nosso empregado. Se eu pedir para o Senhor agora: Senhor, eu quero ter um jato, um Learjet, não sei o que, e Deus vai me atender? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então nós precisamos também ver o que é que nós estamos pedindo a Deus. O primeiro carta universal do apóstolo João, no capítulo número 5, veja o que diz aqui. Vamos unir aquilo que nós lemos, pedis e não recebeis, vamos unir ao que nós vamos ler agora. Esta é, 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Querido, aqui está escrito: se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, quer dizer, não é o que eu quero simplesmente, mas eu devo estar em consonância com a vontade de Deus. E Ele, como soberano, Ele vai nos atender segundo a própria vontade dEle. Lá no livro de Provérbios, no capítulo de número 30, no versículo de número 8, está escrito assim, veja bem, 8 e 9. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. E Deus dá a razão por quê. Ele diz assim: para que porventura de farto, rico, eu não te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a roubar e lançar em vergonha o nome de Deus. Então, querido, aqui fala bem claramente: mantém-me na porção a que estou acostumado. Porque eu já conheci pessoas que Deus abençoava e recebiam muito do Senhor e se tornavam ricos, e a primeira coisa que fazia, abandonava a Deus. Agora eu não preciso de Deus. E Deus, na sua misericórdia, eu já vi Ele fazer pessoas caírem para que elas novamente se lembrem dEle. Deus sabe a maneira como Ele trata cada um de nós. Ele sabe a maneira como Ele trata cada um de nós. Mas vamos dar sequência aqui ao nosso estudo. Mantém-me na porção a que estou
acostumado. Agora, às vezes, nós empurramos Deus para longe. Verdade. Sabe? Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 59, olha o que diz aqui, nos versículos 1 e 2. Anota isso e estuda, porque Deus, Ele é um Deus amoroso, mas Ele também é um Deus justo. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar e também não possa abençoar. Nem o seu ouvido agravado, tapado, para não poder ouvir. Mas veja o versículo 2. Mas, preste atenção, as vossas iniquidades, os vossos pecados, as vossas transgressões, fazem divisão, separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isso está escrito na Bíblia. Então, querido, antes de você dobrar os seus joelhos, quando você está com toda aquela tribulação, primeiro, coloque-se perante Deus. Analise o teu coração. Peça perdão a Deus. Se aparta do caminho que você está trilhando. Porque aqui está escrito: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, abençoar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Então, às vezes a nossa própria atitude faz com que Deus não nos ouça. Pecar todos nós pecamos, errar todos nós erramos. Mas a sabedoria está em quando o Senhor te revelar isso, o Espírito Santo te mostrar, você se arrepender disto. Pronto, e seguir a sua vida. Ok? Muito bem. Então, as vossas iniquidades fazem separação do vosso Deus. Isso é triste. Não é Deus se apartando de nós. Somos nós nos apartando de Deus. Ficou um pouco chocado? Então eu vou te mostrar o que Deus tem para nós. O que Deus quer para nós. Vamos lá. Nós vamos acabar já já. O livro de Efésios, a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, o capítulo 3, no versículo 20, veja o que diz assim. Olha bem. Olha que maravilhoso. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou que pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ok? Vou repetir. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou que pensamos, segundo o poder que em nós opera. E no versículo anterior está escrito assim: e conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, quando fala que Deus tem para nos dar e quer fazer muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, é o que eu digo, Deus conhece até o nosso pensamento. Lá em 1ª Epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, eu cito sempre a Bíblia e vou citar sempre, sabe por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus para mim, para você. Então não adianta eu ficar aqui com um discurso de sabedoria humana. Nós precisamos ver o que é que o Senhor, nosso Deus, nos diz. Veja 1 Coríntios, capítulo número 2, versículo do número 9. Mas, como está escrito, olha que maravilha, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são aquelas que Deus preparou para os que o amam. Isto é o que Deus tem preparado para aquele que o ama.
aquele que coloca Deus em primeiro lugar. Veja bem, o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou ao seu coração. Ou seja, Deus tem preparado para nós, para aqueles que o amam, coisas muito maiores e muito melhores do que até aquilo que nós pensamos e imaginamos e os nossos olhos estão desejando, vendo, o nosso ouvido está ouvindo. Está entendendo, querido? Então, se há alguma, vamos dizer assim, separação, né? Não é por culpa do Senhor. Desculpe a minha sinceridade. Por isso que ele fala de nos arrependermos e nos achegarmos a Ele. Mas eu quero encerrar com um salmo que ele é conhecido de todos. Tem gente que, inclusive, na sua casa, né, a sua Bíblia fica aberta, até ficando suja, amarela, no Salmo 91. E eu vou ler rapidamente para que você entenda. Olha como Deus cuida e quer cuidar de você. Quer cuidar de você. Veja bem, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Veja, confiança em Deus, vida entregue a Deus. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. Lembra que eu falei da galinha? E debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Escudo é um pequeno. Escudo pequeno. O broquel é um grande que cobre da cabeça até o pé embaixo. É apoiado no chão. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Viu? Você não vai ter temor, porque você tem absoluta certeza que você está com Deus e Deus está com você. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus te guardará. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Aí ele diz, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Significa que ele não vai guardar só você, ele vai guardar toda a tua casa, toda a tua família, por amor a você. Mesmo aquele que não está no caminho do Senhor, a misericórdia por amor a você, a misericórdia de Deus alcançará aqueles, livrará aqueles. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra alguma. Encerrando com o Salmo de número 91. Querido, então é isso. Nós vimos o quê? A situação, nós vimos que Deus, aquilo que Deus nos ensina, que nós devemos e podemos pedir, que Ele nos ouve. Nós vimos qual é o poder, como Deus é poderoso. Também vimos que Deus tem o tempo dele para nos responder. Recebemos aqui as advertências que Ele fala, para que nós saibamos, porque às vezes as coisas não acontecem, e também terminamos vendo o que Deus tem preparado para nós, o que Ele quer nos dar. Então, eu quero te dizer uma coisa, que a tua vida esteja entregue na mão do Senhor, que Ele seja o teu Senhor, Ele seja o teu Deus, que você busque com sinceridade no teu coração se apartar dos caminhos que não são do Senhor. Sabe, muita gente diz, eu amo a Deus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Sabe, mas sabe o que o Senhor Jesus diz? Ele diz assim, aquele que cumpre os meus mandamentos, este é o que me ama. Quer dizer, aquele que anda no meu caminho, esse é o que me ama de verdade, não ama de lábios, mas ama de coração. A receita. E que receita maravilhosa, né? Então, querido, hoje nós vimos a nossa necessidade e a resposta de Deus.
Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, e que você possa ter sempre esse entendimento. Deus está te ouvindo, Deus não se aparta de você, não se aparte dele. Fique na graça, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Isso não é uma advertência terrível, nenhuma acusação, viu? Isso é um conselho que eu te dou, depois de tantos e tantos e tantos anos na presença do Senhor, tantas circunstâncias, recebendo dele a graça e a misericórdia. E o perdão também. Então, Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo fique com você, com a tua vida. Fique em paz e na paz do Senhor Jesus.